irmãos, por esse dia aqui abençoado, por esse momento, juntos reunidos aqui para nós estudarmos, comentarmos nossa lição bíblica, que tem como tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as heresias. Está comigo o professor Duval, está comigo o professor Ezequiel, é um prazer. Quero também, meus irmãos, notificarmos que o projeto, que era podcast Comentários EBD, a gente modificou para a De Alto da Alegria Comentários EBD. A direção local do pastor Fernando Júnior, que Deus tem nos ajudado, tem nos ajudado com esse projeto aqui, para juntos levarmos aprendizados, para que vocês possam meditar, aprender na sua sala, na EBD, aplicar nas suas aulas da EBD. Professor Duval, suas considerações. Pai do Senhor, todos os irmãos que nos dá a honra e o prazer de nos ouvir. Estamos aqui para a participação de mais uma aula, desta feita, a aula 2, que tem por título Somos Cristãos. Creio que nesta manhã, este dia, esta aula venha de grande proveito a todos nós, em nome de Jesus. Deus continue nos abençoando e vamos lá, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Professor Ezequiel. Meus irmãos, quero agradecer a Deus por mais um ano, mais uma vez estarmos aqui para tanto ensinarmos como aprender mais da palavra de Deus. Essa lição de extrema importância sobre as seitas e heresias. Hoje vamos bater uma tecla forte, que é somos cristãos, porque vocês vão ver mais para frente, essa questão tem que ficar bem clara, né? Entre o judaísmo e o cristianismo. São duas coisas diferentes. Amém? Amém, meus irmãos. Meus irmãos, para iniciar a nossa lição 2, lição 2, que tem como tema Somos Cristãos, queremos ler um texto áureo que diz assim: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Atos, capítulo 15, verso 19. Verdade e prática, irmão Duval. O cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. Para entendermos essa lição, meus irmãos, precisamos lembrar que a maioria dos cristãos eram formados por judeus. Eles estavam tão acostumados a seguir a lei de Moisés que acharam difícil aceitar que em Cristo essa lei foi cumprida. E isso criou um grande conflito. Por isso que Paulo ele fez essa viagem revelada por Deus para combater as distrações, distorções do cristianismo que estava acontecendo ali. Então, os gentios eles começaram a saber da verdade. Por isso que o apóstolo Paulo e Barnabé foi para essa viagem para combater essas heresias, essas distorções que estavam acontecendo. Não é isso, professor Duval? Amém, professor Bruno. Eu disse aí que você já nos falou. Nós podemos ver aqui um texto em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, onde o apóstolo São Paulo vai ter uma expressão muito forte. E vai dizer assim: já estou ressuscitado, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo, por mim, não aniquilou a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Quer dizer, temos aí
um texto muito importante nas Sagradas Escrituras, aonde o apóstolo Paulo ele vai nos falar que Cristo morreu para nos libertar de tudo isso, né? E nós podemos ver que o apóstolo Paulo, em outros lugares ele vai falar que se o homem ele é judeu, ele continua com o judaísmo, mas para o gentil não precisa mais obedecer à lei do judaísmo. Nós vivemos por fé, né? Cristo morreu para perdoar, para nos regenerar, para nos fazer uma nova pessoa. Quer dizer, então, fica bem claro que nós não precisamos mais obedecer à lei do judaísmo. Hoje, nós vivemos uma vida em Cristo. O término do versículo 21 vai dizer: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se a justiça vem da lei, Cristo morreu em vão. Então, meus irmãos, e amigos e irmãos que nos dão o prazer de estar nos ouvindo neste momento, nós queremos deixar bem claro que há uma grande diferença. Então precisamos, hoje em dia, viver uma vida diferente e entender que os judeus e o cristianismo vivem em situações diferentes, né? Isso podemos ver que isso não ficou restrito, né? Por isso que Paulo ele escreve a carta aos Gálatas e aos Romanos, porque eles achavam que para ser salvo precisava ter rituais, né? Práticas. Então Jesus ele cumpriu na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, né? A salvação era pela graça e não por práticas rituais, né? Ou porque seja que tenha que ser circuncidado ou não. É isso que o professor Ezequiel. Isso mesmo. Dentro dessa lição, no tópico primeiro da lição, a gente vai trazer mais um pouco sobre o contexto, né, da carta aos Gálatas. Essa viagem que Paulo fez, não fez sobre vontade própria, correto? Ele fez sobre uma revelação divina. Deus, através do profeta Ágapo, direcionou para que Paulo fosse a essa viagem. E isso em Gálatas 2:2, né? Isso escrito no a própria carta aos Gálatas, capítulo número 2, versículo de número 2. E aqui dentro desse primeiro tópico, que é prevenindo-se contra a tendência judaizante. Aí temos aqui, primeiro subtópico, subindo outra vez a Jerusalém. Aqui o nosso irmão Bruno vai trazer mais detalhes. Irmão Duval, objetivo da reunião, e eu vou ficar com Tito e a circuncisão, certo? Aí dentro dessa perspectiva da lição, primeiro subtópico, nosso irmão Bruno vai comentar sobre subindo outra vez a Jerusalém. Que viagem foi essa? Porque Paulo fez cerca de 5 viagens até Jerusalém, e dessa vez essa é a segunda, é a terceira viagem, é o que vamos entender melhor agora. Muito bem, pessoas. Primeiro tópico, né? Diz assim: prevenindo-se contra a tendência judaizante. Podemos ver que Paulo, ele subindo, e os judaizantes perseguiam Paulo, enfrentavam Paulo, para impedir que Paulo pregasse a verdade, para impedir que Paulo mostrasse a verdadeira verdade. Enquanto os judaizantes tentavam distorcer, trazendo heresias, trazendo conflitos aos irmãos de Jerusalém. Então Paulo leva Tito consigo
e Paulo ele não teve nenhuma pessoa tão útil e tão desprendida quanto a Tito. Né? Então, Tito ele não era circuncidado. Então, os judaizantes não aceitavam e Paulo arriscou a levar Tito e os judaizantes não aceitavam que Tito fosse circuncidado. Só que, como podemos ver na lição, os judaizantes queriam e eles se baseavam na lei de Moisés para ser salvo tinha que ser circuncidado. Para ser salvo não é necessário a gente ser circuncidado, porque Jesus ele já pagou, ele derramou o seu sangue, então somos livres. Então a igreja ela é livre, ela não precisa mais de prática, de ritos para receber a salvação. Não é isso, professor Duval? Sim, professor Bruno. Com certeza, nós podemos entender aí que, feito a gente ouviu, né, nesse primeiro subtópico, né? Isso. Eu acho interessante, com licença, professor, sobre o tema central, né, da lição, que é evangelho, não é a palavra-chave dessa lição, e a questão da circuncisão, né? Às vezes se torna até um paradoxo. Por quê? Porque a circuncisão é um pacto que Deus fez com Abraão na carne, um pacto de linhagem, certo? Então todos os descendentes de Abraão deveriam também ser circuncidados, como uma aliança, como um pacto de promessa entre Deus e a linhagem. Toda a descendência de Abraão deveria fazer isso. Já agora no Novo Testamento, aí não mais no judaísmo, né? Mas agora dentro do cristianismo, dentro do evangelho, essa prática, esse pacto na carne não faz mais necessário, certo? É o que a gente vai principalmente debater sobre isso, porque mais na frente, Paulo escrevendo em uma das suas epístolas, ele diz que o pacto de Abraão foi na carne, mas o pacto que Cristo fez conosco, a nova aliança, não é mais na carne, é no coração. Entendeu? Então é algo ainda mais profundo do que o antigo pacto. O novo pacto, a nova aliança, é mais profunda do que o antigo pacto que Deus fez com Abraão através do Evangelho. Pode continuar, professor, desculpa para interromper. E a gente podemos entender, né, que o segundo subtópico, né, da nossa lição, vai nos trazer o objetivo da reunião. Né? O objetivo da reunião. A gente pode ver que Paulo ele já tinha ido levar os nativos por necessidade da igreja, né? E agora existiu uma situação onde Paulo teria que subir para defender a fé cristã. E foi algo que aconteceu que não estava planejado, Sim. Certo? Paulo já não subiu para lá na intenção de criar essa discussão, né? Vieram até ele para causar essa discussão aí, para dizer que Paulo estava pregando todo o evangelho. É interessante a gente anotar isso aí. A gente tem aqui um subsídio da nossa lição que fala sobre o desabafo de Paulo. À medida que os debates se encerraram entre os gentios, entre o gentio cristão e o judaizantes, né? Paulo considerou necessário escrever às igrejas da Galácia. Os judaizantes tentavam enfraquecer a autoridade de Paulo e ensinavam um falso evangelho. Em resposta, Paulo defendeu a sua autoridade como apóstolo e a verdade de sua mensagem amplia mais o seu conhecimento. Então, o que é que a gente podemos entender aqui? Que enquanto
os homens procuravam enfraquecer o evangelho que Paulo pregava. Paulo usava da sua autoridade que Cristo Jesus tinha lhe dado para poder defender a prática do evangelho, a prática da fé que ele tinha recebido, né? A prática do que ele tinha recebido. É por isso que vai dizer, é bom lembrar que essa reunião não foi um concílio, nem um sinando. É possível que essa segunda visita, por meio de revelação, tenha ligação com Agabo, pois a missão de Paulo, pela que parece, foi levar donativo para os irmãos pobres da Judéia, né? Aproveitando a ocasião, o apóstolo expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios. Há 14 anos ele tinha convicção que recebeu esse evangelho de Deus e que estava consciente que a sua subida a Jerusalém era uma obediência à ordem divina. Foi uma revelação, né? Foi toda uma revelação. Interessante que essa palavra sinodo, né? Ela é um termo grego, origem grega, que significa caminhar junto. Então, eles caminhavam junto, né? Então, eles estavam juntos nessa reunião. O apóstolo Paulo foi revelado por Deus para estar nessa reunião, mas só que antes de tudo isso, antes da presença dos apóstolos, eles lá já estavam se gaguejando, e quando o apóstolo chegaram, eles começaram a ficar ociosos. Então eles começaram a falar a questão da lei de Moisés. Eles estavam pregando já. Então o grupo aí era um grupo que caminhava, querendo dividir, né? Que heresias significa também divisão, grupo dividido, querendo ensinando a lei que para ser salvo tinha que ser circuncidado. Então Paulo aí, revelado por Deus, com autoridade, combatendo, e não se tratava apenas de saciar a fome física ali, que o Paulo estava indo, levando donativos, mas de saciar a alma, porque precisava a alma de cada um ser saciada com a verdade, com a palavra. E assim, né, muitas coisas da lei, elas foram, todas, na verdade, né, todas as coisas que eram sombras, eram evidências da lei, foram cumpridas na pessoa de Jesus, né? E aí você abre espaço a partir do momento que entra um dos rituais do judaísmo, que era a circuncisão. Poderia entrar outros rituais dentro, né, da igreja. Então aquilo ali era um perigo que Paulo não podia ceder, né? E tem uma palavra que se parece muito com Paulo, que é apologética, né? A matéria de apologética, que é a defesa da fé, a defesa daquilo que eu acredito. Então Paulo ali ele faz uma apologética, uma defesa da fé cristã, trazendo ali o quê? Que agora, no Antigo Testamento, a Antiga Aliança, o Antigo Pacto, que era o pacto da carne, era um pacto com Abraão, era um pacto com a semente de Abraão. Mas agora o Evangelho, Cristo, não veio só para Abraão, não veio só para os que eram de Abraão, só para os que eram judeus. Aí Paulo agora, como sendo o apóstolo que vai trazer o Evangelho para os gentios, não poderia deixar que isso passasse, porque isso ia trazer uma certa contradição. Peraí, ele veio só para os judeus, então eu tenho que me circuncidar e me tornar um judeu, que eram chamados, esse pessoal gentios, que fazia circuncisão e que fazia todos os rituais, porque havia conversões também de judeus. Não sei se vocês sabem, mas havia conversão de judeus de gentios ao judaísmo. Esses gentios que eram convertidos ao judaísmo a fazer circuncisão eram chamados de prosélitos. Eram essas pessoas que se convertiam ao judaísmo. E Paulo estava dizendo aqui que não é o judaísmo, que você não era um prosélito,
mas que Deus não veio só para Abraão, nem só para a sua descendência, ele veio para todos os homens, sejam ele grego, gentil, sejam ele romano, de qualquer descendência, brasileiro, qualquer um, Deus veio para todos. Todos aqueles que recebessem a Cristo, esse se tornaria filho de Deus, né? Quer dizer, então, quando Paulo ele veio não aceitar que os gentios viessem fazer a circuncisão, justamente por quê? Porque o sacrifício, Cristo já tinha feito lá no Calvário. Então a circuncisão era um ritual de dor, né? E Cristo já tinha feito isso, já tinha pago isso por todos nós. Quer dizer, então, mas os judeus queriam que os gentios ficassem envolvidos entre eles, que para eles receberem um gentio na lei judaica, ele tinha que entrar pela porta da circuncisão. Aí já ia abrir porta para entrar, aguarde o sábado. Aí Jesus disse: e se cair um boi, uma vaca no buraco, vocês não vão tirar não? Porque aí, dentro do judaísmo, existia um núcleo que é chamado de judeus ortodoxos. Que eles ali, dentro dos judeus ortodoxos, existia um grupo chamado fariseus, que esse grupo aí, ele nem deixava ninguém entrar no céu, nem ele entrava, nem deixava ninguém entrar. Ficava na porta lá, e pedindo o povo de entrar, botando fardo e mais fardo. E Jesus disse o quê? Porque o meu fardo é leve. Muito bem, professor Ezequiel. Podemos ver também, para nós refletirmos um pouco, que o papel de Paulo aí com a apologia, né, apologética, a lição apologética, que é defesa da fé, né, temos que aprender a defender nossa fé. Nós, como cristãos, temos que defender nossa fé. Então Paulo aí ele defendeu muito bem, né? Ele enfrentou ali os judaizantes de uma forma com muita coragem, né? Ele não teve medo de corrigir até mesmo os apóstolos, como Pedro. Ele corrigiu Pedro porque Pedro cedeu. Pedro cedeu ali à pressão dos judaizantes em Gálatas 2:1. Então isso mostra que mesmo em situações difíceis, precisamos defender a nossa fé. Nos traz aqui uma parte muito boa, que Paulo ele nunca procurou também desmanchar a lei. Jamais. Nunca Paulo procurou desmanchar a lei. Quando nós podemos ver Timóteo ele foi circuncidado, não foi? Sim. Por que Timóteo foi circuncidado? Porque Timóteo ele tinha mãe judia, mas pai grego. Então, por Timóteo ter mãe judia. Timóteo não estava na liderança. Sim. E uma igreja que era, em sua massa, maioria de judeus. Então aquilo ali poderia, digamos assim, pegar mal. Não, professor Ezequiel, existe aí uma situação bem transparente. Por ele ter mãe judia, então Paulo abriu de mão de ele ser circuncidado, para não existir aquela situação de alguém dizer assim, ele tem pai grego. Poderia ser um impedimento. Né? Sim, mas ele tinha mãe judia, então ele era descendente dos judeus na realidade. Então, como ele era da descendência dos judeus, Paulo abriu de mão para ele ser circuncidado. Quer dizer, então, já Tito era diferente. Tito era totalmente, como é que chama? Totalmente gentílico, né? Tito era totalmente diferente. Então, por isso que Paulo prendeu e disse, não, Tito não vai ser circuncidado, porque ele não precisa ser, porque a circuncisão dele está no coração. Já o Timóteo foi diferente, por isso que nós falamos que Paulo ele não veio para desmanchar ou tentar confrontar a lei, mas ele veio conhecendo da lei e veio defender aquilo que Cristo botou no seu coração. Verdade, amigo. E é interessante que Paulo traz em Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 18, parte A e B. Ele diz assim: é alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado, parte A. Ou é alguém chamado
não circuncidados e que não circuncidados. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 18, parte B. Fecha no que a gente está entendendo. Porque se você é gentil, não precisa, fique. Se você é judeu, Fique circuncidado. fique circuncidado. Não tem problema. Não tem problema. Deus aceita a todos. O segredo é que o homem entenda que Cristo é o Salvador. Não precisa fazer esse ritual para poder ser aceito. Para poder ser salvo, para poder entrar no reino do céu. Para poder ser cristão. Certo? Perfeitamente. E diz aqui, Gálatas 2:2 vai dizer assim: subi por uma revelação e lhes pus o evangelho que prego entre os gentios, particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse ocorrido em vão, mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a se circuncidar-se. Foi constrangido, né? Chegaram lá e não... Eles queriam que Tito... Paulo disse de jeito nenhum. Paulo não cedeu ali. Não cedeu aquilo ali. Aí a gente pode entender, para a gente partir para o segundo tópico da nossa lição, a gente pode entender que Paulo ele arriscou a vida, né? E arriscou a vida, mas ele não cedeu aos princípios que deveria ser feito. É isto por causa dos falsos irmãos, né? Paulo continua dizendo no versículo, e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos. Paulo não se submete, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Tudo bem? Podemos ir para o segundo tópico, não é? Sim. A tendência judaizante no início da igreja. O espanto do apóstolo Paulo. Tão logo Paulo retornou de sua viagem, ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho. E isso deixou o apóstolo estarrecido e atônito pela rapidez do desvio deles. Rapidinho, dos irmãos de onde aí? Os irmãos da Galácia. Galácia, e Paulo estava onde? Paulo estava em Jerusalém. Né? Mas Paulo está escrevendo de Jerusalém, ele ficou sabendo que os irmãos lá já estavam vivendo de outro evangelho. E Paulo aproveitou a situação, que era algo incomum que estava acontecendo, tanto lá nesse debate lá em Jerusalém, como era algo que estava acontecendo, estava sendo pregado do mesmo jeito lá na Galácia. Paulo, espera aí que eu vou escrever uma carta daqui mesmo de Jerusalém. O que está acontecendo aqui está acontecendo lá. Vamos mandar essa carta para lá. Interessante que a gente vê Paulo constantemente combatendo, né, o desvio, né, as distorções. Né? Se ele está em Jerusalém, de repente ele volta para a Galácia e lá a situação que ele fica, a Bíblia diz que ele fica atônito, né? Ele se assusta. Né? Então, Paulo disse na sua palavra, Paulo disse que se alguém pregar outro evangelho, que seja maldito, né? Anátema, né? Seja maldito, amaldiçoado por Deus. É isso. Quando nós podemos esse texto do segundo tópico, a gente começa a entender que essa era a grande preocupação de Paulo. Era as heresias pregadas nas igrejas. Nós podemos ver que quando a gente começa a entender o texto, a gente começa a ver quantas vezes Paulo falou nas cartas a Timóteo o cuidado
que Timóteo deveria ter para que as heresias não entrassem nas igrejas. Se a gente puder entender a igreja que mais Paulo se preocupou era a igreja que estava em Éfeso. Porque era uma das igrejas que mais a heresia, aonde mais os líderes religiosos se levantavam para poder. Se a gente começar a entender aqui, ó, a gente tem um texto aqui no Livro dos Apóstolos, no capítulo 20, e no versículo, eu vou começar a ler do 27, do 27 por diante, que vai dizer assim: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todos o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Esse era um grande cuidado de Paulo. Paulo aqui estava falando da igreja que estava em Éfeso, que por 3 anos ele orou. Paulo estava dizendo que sabia, tinha certeza, que depois da partida dele, não era a partida dele para o céu, era uma partida em anunciar o Evangelho. Ia se levantar entre eles, homens perversos, para tentar enganar o rebanho que estava naquele lugar. Quer dizer, então, se a gente começar a entender a história, a gente vai ver que Paulo ele se preocupava. Por que Paulo se preocupava tanto? Porque Paulo ele via quantas e quantas vezes os homens, os líderes religiosos da época enfrentavam Paulo debatendo contra o evangelho que Paulo pregava. Verdade. Interessante que Paulo ele era apóstolo dos gentios, né? E Pedro pregava para os judeus, só que o evangelho era o mesmo. Pedro, pregador dos judeus, e Paulo, pregador dos gentios. E aí nesse versículo Paulo está preocupado, né? Por isso que ele diz: zelai por vós mesmo e por toda a grei sobre a qual o Espírito Santo vos constitua bispo para apacentardes a igreja do Cristo de Deus, que ele resgatou por seu próprio sangue. Então aqui Paulo ele está preocupado, né? E com cuidado por cada um deles, e Paulo aqui também está exortando eles a cuidar cada um de si mesmo, porque só pode cuidar do rebanho se cada um se cuidar de si próprio. Então era esse o cuidado que Paulo estava tendo, alertando a todos os bispos e pastores essa parte que você falou é muito interessante. Quando Pedro, né, ele veio pregar aos judeus e Paulo aos gentios, né? Só que o próprio Espírito Santo, o próprio Senhor, mostrou a ele que o Evangelho era para ser pregado a todos, né? Mostrou a ele que o Evangelho era para ser pregado a todos. Até ele ter aquela visão de quando o próprio anjo desceu, que falou com ele e pediu que ele fosse até que ele fosse até a Cornélio, né? Que ele fosse até a Cornélio, ele se recusou. Ele disse:
como eu, judeu, vou até aos gentios? Comer coisa impura, né? É, Deus traz uma visão. Ele exatamente. Aí ele vê a visão, ele vai ver a visão, vê os lençóis descendo com animais impuros. com os animais impuros. E ali a voz lhe diz, mata e come. Aí ele diz, como vai? Meu judeu, Vou comer coisa o... impura. Aí a própria voz diz a ele, como diz tu? Que é impuro aquilo que Deus santificou. Aquilo que eu tenho purificado. Como diz tu? Então, daquele momento por diante, a gente vê que aquilo lá no debate, no processo de Paulo no concílio ali, O processo de purificação é tirar as impurezas. a gente vê que o próprio Pedro, ele vai de encontro àquilo que os judeus estavam falando assim, não é dessa forma. Aí depois ele cede. Ele cedeu. E o apóstolo Paulo não. Então a dificuldade de Pedro aí de combater, né? De combater os judeus, os judaísmos. Mas a dificuldade de Pedro foi enquanto ele não tinha visto a revelação. Depois que ele viu a revelação do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, a gente vai ver ele mesmo se levantou e deu a aval. Defendeu e disse que Paulo estava certo. Ele já tinha mostrado aquilo para ele. Porque o evangelho não estava mais restrito aos judeus. O evangelho agora é para todos os povos, línguas e nações. Todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Jesus diz para todos. Eu acho interessante comentar aqui no livro Não Histórico, que ele diz assim, introduzir obras da lei e fazer a nossa aceitação depende de nossa obediência a regras e regulamentos. Era fazer o homem livre retroceder para a escravidão. Nesse princípio, Tito era um teste. Tito era uma prova. Era verdade que ele era um gentio incircunciso. Isso era verdade. Mas era também um cristão convertido. Tendo crido Tito em Jesus, for aceito por Deus em Cristo. E isso, dizia Paulo, é suficiente. Nada mais era necessário para a sua salvação. Como confirmou mais tarde no Concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, versículo de número 11. E eu tenho aqui um comentário de David Stanton, que ele diz assim: defende claramente que aqueles que insistem na circuncisão dos judeus, que no caso esses irmãos insistiam nessa circuncisão dos judeus, ou dos cristãos, dos gentios, melhor dizendo, não possui, esse pessoal aí não possui um evangelho melhor e mais puro, mas sim uma versão pervertida do evangelho, reprovada pelas próprias pessoas para cuja autoridade eles apelavam. Pronto, quero deixar esses dois comentários aqui para a gente fechar essa história. Muito interessantes, porque aqui o John Stott traz que o homem agora livre, se ele volta a fazer os rituais, ele retrocede para a escravidão. Escravizado. E o David, ele traz que aqueles que pregam que é preciso se circuncidar e fazer todo o processo judaico ser judaizante, esse pessoal aqui, ele claramente não tem o evangelho mais puro, mas sim perdeu o sentido do evangelho. Aí Colossenses fala lá, 2:8, diz assim: vede que entre vós não haja ninguém que vos escravize através de vãs filosofias, que não passam de meras falácias, enredando-vos através de tradições humanas ou regras elementares, segundo o mundo e não segundo Cristo. Que aqui também, incorre, mais para frente, provavelmente a gente vai ver, incorre aqui entre costumes, certo? E existe doutrina, né? Existem costumes que são geralmente implementados por homens, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo outro,
que não achamos base bíblica para isso, correto? Mas existe a doutrina bíblica, como a doutrina da Santíssima Trindade, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina de Deus, a doutrina de Jesus Cristo, a doutrina da soteriologia, que é a doutrina da salvação, a doutrina do Espírito Santo, que é a pneumatologia, e outras doutrinas. Isso sim é doutrina, isso sim tem ensinamentos e base bíblica. E muitas coisas são costumes. Você precisa disso para poder ter isso, você precisa disso para poder ser salvo. E a gente não está mais nesses ritos, né, que foi muito apreciado pela Igreja Católica, né? E você precisava, no tempo das indulgências, que Martinho Lutero foi contra, que aconteceu a Reforma Protestante, que era 95 teses, ele foi contra ali as indulgências principalmente, e você praticamente estava comprando terreno no céu, para ajudar a construir a Basílica de São Pedro. Muito bem, professores. Podemos ir para o terceiro tópico, né? Terceiro tópico. E no segundo, não. Terceiro. Quem era os judaístas? A tendência judaísta de hoje. Trazendo para dias atuais. Terceiro tópico. Sim. A tendência judaizante hoje. O mesmo evangelho. O evangelho é um só, não há dois. O evangelho de Pedro e o de Paulo, também chamado respectivamente de evangelho da circuncisão e da incircuncisão, são meras formas de apresentação, pois o conteúdo é o mesmo. Ambos receberam uma incumbência da parte de Deus, mas com audiências diferentes. O compromisso de Paulo era com os gentios. Ele foi constituído por Deus apóstolo e doutor dos gentios. 1 Timóteo 2,7. Para pregar aos não-judeus. O de Pedro era com os judeus, mas a mensagem é a mesma. Podemos ver aqui, como eu falei, o pastor Paulo pregava para os gentios e Pedro pregava para os judeus. E a mensagem era a mesma. Né? A mensagem era a mesma. Então podemos ver aqui. Aqui tem um comentário interessante sobre isso, né? Sobre Paulo, um comentário também do Aristóteles. Ele enfatiza que as palavras de Paulo não são uma negação à autoridade apostólica dos outros apóstolos. Paulo não estava indo de encontro, Paulo não estava se achando superior, o Paulo não estava indignado e não estava ali desrespeitando, né, a autoridade dos outros apóstolos. Mas ele traz aqui que Paulo simplesmente está dizendo que, embora aceitasse o seu posto de apóstolo, não se sentia intimidado por pessoas, por pressão, por judaizantes, como acontecia, né, com os judaizantes aqui. Então, Paulo não concordava com esse grupo de judaizantes, que na verdade ali ingressaram de intrusos, chegaram lá de intrusos, e tentaram perturbar, né, colocar um apóstolo contra o outro. É como aconteceu lá em Coríntios, um dizia eu sou de Pedro, outro dizia eu sou de Paulo, e outro dizia eu sou de Apolo, e outro dizia eu sou de Jesus. Então existia 4 grupos na igreja de 1 Coríntios, e ali eles queriam causar o quê? Um racha, né? Uma divisão e colocar um apóstolo contra o outro. E graças a Deus isso não aconteceu, né? Graças a Deus, Deus estava no controle. Porque justamente é aquilo que a gente enfatizou lá atrás, né? Que Paulo, ele não veio, ele veio para os gentios, mas ele tinha toda a consciência que os judeus poderiam permanecer fazendo a sua circuncisão. Isso. Os judeus poderiam continuar fazendo a coisa, não poderiam obrigar os gentios a fazer o que ele quisesse. Exatamente. Não poderia obrigar. Foi esse o sentido que ele não liberou Tito a ser circuncidado, justamente, simplesmente por isso aí.
Entendeu? Mas não era que tivesse Paulo não veio para impor a lei judaica, não, porque a lei judaica se cumprisse naqueles. Agora, querer trazer a lei judaica e querer fazer dela, dizer aqui, você só pode permanecer, só pode ser considerado cristão se você entrar e fazer a circuncisão, aí foi aonde Paulo não aceitou a situação. E a diferença dos dois, um pregando Pedro para judeus e Paulo para gentios, a diferença estava apenas no público, né? O público, um judeu ou gentio, mas a mensagem eficaz era a mesma. Não era inalterável, nada era inalterável. Permanecia a mesma linha de raciocínio, o mesmo conteúdo permanente. Então, podemos aplicar no dia de hoje como nós cristãos estamos, como nós cristãos podemos se perguntar, será que estamos vivendo livre? Né? Interessante. Ou estamos presos a rituais? Interessante que eu passei muito tempo na igreja, né? Nasci na igreja, eu criei na igreja, e eu era do interior, Passo da Maragibe, e lá a gente não tinha esse certo nível de conhecimento que a gente tem aqui. E não tinha muito acesso a livros, naquele tempo não tinha internet. E aí eu cheguei aqui em Maceió e comecei a estudar um pouquinho a Bíblia, e vinha para a escola dominical, e a gente entrava nesse assunto de circuncisão e circuncisão, e eu ficava, meu Deus, será que eu preciso me circuncidar? Esse processo doloroso. Talvez, né, tenha alguém nos assistindo que não tenha ainda esse conhecimento, esse esclarecimento sobre esse assunto. Pode ser que não seja só uma dúvida que era minha, mas pode ser uma dúvida de várias outras pessoas. Né? Você que não é judeu, que aceitou Jesus, que tem 1 ano, 2, 3, que é novo convertido, ou que já tem um tempo e não sabe sobre isso, ainda tem essa dúvida. Você que aceitou a Jesus sem ser circuncidado, você não precisa ser circuncidado igual um judeu para poder ser salvo, tá bom? É bom a gente esclarecer, né? Isso. Para essas pessoas que ainda não têm esse entendimento. Graças a Deus. Irmão Duval, comenta aí o nosso segundo subtópico, aí o terceiro tópico, para a gente também para a conclusão. As práticas, não? As práticas judaicas. O perigo da doutrina judaizante. Os apóstolos viam em tudo isso 2 problemas sérios: a ameaça à liberdade cristã e o perigo ao cristianismo. Se torna uma mera seita judaica. Os cristãos judaizantes alteravam o cerne do evangelho, pois colocava a lei como complemento da obra de Jesus. A lei precisava complementar, sendo que Cristo já veio e cumpriu. Isso já fez tudo por nós. Já cumpriu toda a lei. Cristo já cumpriu toda a lei. Então, todos esses rituais que eram necessários o homem fazer para poder estar em purificação, para poder estar em santidade, isso aí Cristo já fez. E eram só paliativos, né, no Antigo Testamento. Todos esses rituais de purificação, de santificação, eram paliativos, né? Pode continuar. E com isso eles tornava uma seita, né? Porque eles começavam a exigir aquilo que a palavra não exige. Né? E tudo aquilo que sai fora das escrituras se torna seita, né? Sim. Se torna heresias. Né? Paulo diz em Gálatas, né, capítulo 2, verso 6, parte B, verso 6, parte B, que ele diz assim: Isto digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Então, Paulo está declarando que seu evangelho não precisava de revisão, aprovação ou acréscimo. Não, o evangelho é destinado aos gentios. E vai estar dizendo aqui, o evangelho, pois colocavam a lei como complemento da obra de Jesus Cristo. E a obra de Jesus Cristo não se precisa de complemento, né? Isso. Ela já veio, ela é completa. Né? Ela é completa. Quando Cristo bradou no Calvário, está consumado, então ali Cristo
Cristo, ele pagou por todos nós. Então, não é esse tipo de sacrifício que vai nos trazer a salvação. Quer dizer, então, o judaísmo, o que era que acontecia? Ele queria acrescentar que para o homem ser salvo, ele tinha que fazer a circuncisão. Circuncisão não traz salvação para ninguém. Agora, se como é que diz, nos costumes deles, na situação do que eles aprenderam, da forma que desde o início eles foram ensinados, se eles querem se considerar, não tem nada a ver com a história do Evangelho. Agora, não podemos querer acrescentar isso em cima do Evangelho. Era o que acontecia. Então eles queria, né, que o Evangelho, para ser completo, o homem de qualquer espécie, de qualquer língua, de qualquer raça, tivesse que ser circuncidado. Então, era isso o debate de Paulo em cima dele, não. Isso aí o grupo causou esse tumulto, né? Por isso que Paulo estava debatendo, combatendo isso aí. Não era o que se precisava. Paulo estava todo momento falando, Paulo, Pedro, e os apóstolos e aqueles que defendiam a graça de Jesus Cristo, a fé em Jesus Cristo, né? O que defendia, então, eles estavam todos os momentos dizendo que isso aí não precisava. Então, o que a gente podemos entender é que através disso aí, eles bateram tanto nesse assunto, tentaram tanto, fizeram tantas reuniões, tentando trazer isso aí para o meio do cristianismo, que eles se tornaram, começou a falar heresias e começaram a entrar em caminhos que desagradavam o caminho do Evangelho. Isso tornaria o sacrifício de Cristo vão, né? Sim. Vão, né? Essas seitas, porque elas iriam minando o centro, o tema central do Evangelho, que no caso é a crucificação de Cristo, que é a própria palavra Evangelho e que é a palavra graça, né? Porque o sacrifício de Cristo, aí a gente entrando dentro do sacrifício, que é uma matéria que eu gosto muito, que é a soteriologia e a cristologia. Então, dentro da doutrina da salvação, o sacrifício de Cristo ele é substitutivo, ou seja, Cristo morreu em nosso lugar, certo? E essa graça que é passada, a salvação que é passada a todos os homens, é através exatamente desse sacrifício de Cristo. Porque a dívida que nós tínhamos para com Deus, Cristo pagou na cruz do Calvário. Isso não significa que as obras não sejam necessárias. Aí já é outro tema. Por que é outro tema? Porque aí eu não faço obras para ser salvo. Eu faço as obras porque eu sou salvo. Isso. Né? Então eu dou o dízimo não para ser salvo, mas eu dou o dízimo porque eu já sou salvo. Eu me santifico não para ser salvo, mas porque eu já sou salvo. Então são evidências. Quais são as evidências de que você é salvo ou que não é salvo? As obras. Aí vai dizer aqui, a obra que Jesus efetuou no Calvário era, de fato, outro evangelho. Por isso o apóstolo Paulo usa o amaldiçoou. Na verdade, quem tem o Espírito Santo, vive pelo Espírito Santo. Então, contra a tendência judaizante, é preciso aprender a viver na dependência do Espírito Santo e não da lei, lutando contra os vícios da carne, buscando as virtudes do Espírito Santo. Interessante é que Paulo traz, né, uma versão diferente do que é trazido geralmente no grego durante todo o Novo Testamento. Inclusive, a palavra outro no grego foi a mesma palavra que Jesus utilizou, certo? Quando Jesus disse assim, eu vou para o meu Pai, mas eu enviarei outro, o Consolador. No grego, outro ali, que Jesus fala, alos, né? Alos, que quer dizer igual, certo? O que ele faz, o que eu faço ele faz, o que eu tenho ele tem, o que eu posso ele pode, o que eu sou ele é. Então, o Espírito Santo é do mesmo tipo, né? E o termo que Paulo traz, que é a única vez que aparece essa palavra no grego, que aí é héteros, né? Que já é diferente.
que esse evangelho, outro aí que Paulo fala, este outro evangelho é um evangelho diferente daquele evangelho que Paulo estava pregando, né? Que é um evangelho puro, que é um evangelho sem mácula. Paulo diz, não há outro, porque o evangelho ele é a boa nova. Boas novas. Boas novas. Que chama a atenção Certo. é que Paulo vai falar que o Espírito não aprender a viver, né? É preciso aprender a viver na dependência do Espírito e não da lei. E não da lei, lutando contra os vícios da carne, buscando as virtudes do Espírito Santo. Quando os homens procuravam e procuram, né, o judeu, o judaísmo, procura viver aplicando a lei, né? Isso. Aplicando a lei e esquecendo que não precisamos mais aplicar a lei, mas aplicar uma vida diferente em Cristo, né? E pela lei, o homem, pela lei é assim. O homem que pecar, a alma que pecar, essa não é nada. Então, Não tem oportunidade, né? se for voltar pela lei, isso é um retrocesso, né? Isso é antes da graça, certo? Se a gente for viver esses tempos judaizantes, tentar esse judaísmo, né? Se a gente for voltar aqui para o judaísmo, então todos nós estamos condenados, porque não teve ninguém que cumpriu a lei. O próprio Paulo disse isso. Porque é o que a gente precisamos entender, que a gente não precisa mais andar pela lei, mas agora andar pelo Espírito, lutando contra todas as coisas que nos procura nos tirar do caminho da sanidade, da salvação. Quer dizer, tudo isso, quando a gente começa a ver isso aí, lutando contra os vícios da carne, buscando as virtudes do Espírito. É o que Paulo fala aos Filipenses 4:8, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma vez inicial desse valor, isso pensai, buscar primeiro as coisas que são de cima. E Paulo fala também aos Efésios, né? Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Encher do Espírito Santo não é um conselho de Paulo, é uma ordem expressa. Enchei-vos do Espírito. Então, por quê? Porque Paulo fala que é uma luta incessante entre a carne e o Espírito. Não é porque eu sou salvo, que eu já estou livre do pecado. É assim, irmão Paulo? Eu sou salvo, estou livre do pecado, não peco mais. O próprio João disse o quê? Aquele que disser que não tem pecado... E a própria lição vai dizer aqui que nós estamos numa luta. Uma luta contra os vícios, contra a carne, buscando as virtudes do Espírito Santo. Cada dia é um caminho, é uma jornada, né? É uma jornada. Vamos partir para o terceiro subtópico, né? As práticas judaizantes atuais. Então, são basicamente a guarda do sábado, né? A observância rigorosa. Que é o que traz para nós, que a gente temos convivido hoje em dia, né? Isso. Contra essas práticas aí. Chofar, né? A trombeta, aquele chifre que... Trompa, né? Aquele chifre. O chalé. Isso. Os rapazes. Não, assim, o chapeuzinho aqui do judeu. Então, a gente poderia falar também sobre a arca, a gente poderia também falar sobre o castiçal, né, que o pessoal bota, né, a estrela de Davi, e a água ungida no Rio Jordão, né, e por aí vai. Né, tem várias coisas aí, vários ritos aí que o pessoal vai trazendo para dentro da igreja. A guarda do sábado, né? A guarda do sábado. São práticas. A observância do kashrut, né? O kashrut, que são as leis dietéticas do judaísmo, a liturgias das sinagogas.
Pronto, então essas práticas aí, elas infelizmente estão presentes nos dias atuais, em muitas igrejas, e infelizmente tudo isso aí tentando corromper, porque o Evangelho, como a gente tratou desde o começo aqui, que Paulo disse, ele não precisa disso, não precisa de acréscimo. E a lei servia para quê? Para apontar o pecado, né? Isso, A lei e a graça. Na Bíblia, a lei tinha o objetivo de mostrar o pecado, que é Romanos 3,20, isso. e apontar para a necessidade de um Salvador, que é a graça. Mas com a vida de Jesus, ele cumpriu a lei e nos deu acesso direto à graça de Deus, né? E isso é um exemplo para nós aprendermos, para nós passarmos a viver pela graça, né? Sabemos que a obra faz parte, mas o Tiago diz que as obras, né? As obras sem... As obras que as do Antigo Testamento, principalmente ali do tabernáculo, né, que o pessoal gosta de usar hoje, a Arca da Aliança representa o próprio Cristo. Então não tem a necessidade de ter uma arca na igreja, porque Cristo já veio. Né? A gente tem um candelabro que representa o Espírito Santo na igreja. Então a gente não precisa de candelabro na igreja, porque o Espírito Santo já se faz presente na igreja. Aí a gente tem a bacia, né? A gente não precisa mais do símbolo da bacia, porque já fomos imersos, batizados nas águas. Aí a gente tem um símbolo também dos pães asmos. A gente não precisa de pão asmo, porque já comemos desse pão todas as vezes em memória de Cristo. Né? E aí não precisamos também do altar de incenso, do altar de sacrifício, porque Cristo já morreu na cruz. E do altar de incenso, porque nós já produzimos o aroma perfeito e suave, que são nossas lágrimas e orações. Muito bem, professor Ezequiel. Então, para nós fecharmos a lição, né, finalizarmos aqui, comentários de alta alegria, podemos dizer que a seita continua. Desde aquele tempo antigo, continua com nova roupagem, né, nova capa, né, não mudou, apenas veio de uma forma sutileza, né, veio com uma sutileza, de uma forma ali, às vezes a gente não consegue, muitos não conseguem identificar as heresias, onde é que está, mas precisamos ter o discernimento e combater, assim como Paulo combateu com firmeza, né? Então as heresias era do grego, né? Seitas, heresias do grego, eireses, né? Que significa literalmente escolher um partido ou simplesmente divisão. Então a heresia, o efeito dela é dividir, causar efeito, né? de divisórios entre os membros de Cristo, entre os irmãos em Cristo Jesus. Então, irmão Duval. Amém, meus queridos irmãos. Realmente estamos chegando ao término desta abençoada lição, né? De hoje, né? Queremos dizer que estamos felizes, que venha ter proveito a quem venha a escutar e que possa levar algo de proveito a cada um dos irmãos em nome de Jesus. Amém, professor Ezequiel. Eu quero concluir aqui com um texto de 1 Coríntios 7:20, quando Paulo diz: cada um fique na vocação em que foi chamado. Se você é judeu e aceitou a Jesus circuncidado, permaneça circuncidado. Se você é um gentil como eu, aceitou a Jesus sem estar circuncidado, fique sem estar circuncidado. Deus não faz acepção de pessoas, aceita a todos como nós somos, certo? Com as suas devidas ponderações, né? Como Jesus disse para aquela mulher: vai, mulher, porque perdoados estão os teus pecados. Eu acho que Jesus disse isso para mim, disse isso para o Bruno, disse isso para o irmão e professor Duval. Vai, porque os teus pecados estão perdoados. Agora vá e não peques mais. Muito bem, professor Ezequiel. Muito obrigado a você aí que está sendo privilegiado em assistir esse programa aqui, de Alta Alegria Comentários EBD. É um privilégio enorme ter sua presença conosco. Está comigo o professor Duval, o professor Ezequiel. Esse é mais um programa Comentários EBD. Você foi o nosso convidado, que Deus continue te abençoando. Estamos aqui novamente no próximo episódio do Comentários EBD, na lição 3, que tem como tema lição 3,
A encarnação do Verbo. Iremos estudar a lição 3, a encarnação do Verbo. Então, não perca o próximo episódio, estaremos aqui novamente nesse mesmo horário. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a todos.